noite, galera. Boa noite. Vamos começar mais um Lapidando Diamantes. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Léo Pinto. Eu faço parte da empresa já fazem 4 anos. Nós estamos começando aqui mais um Lapidando Diamantes, mas ainda dá tempo de você chamar mais um. Conecte mais uma pessoa, dá tempo de conectar, dá tempo de transmitir essa informação aqui para muitas pessoas, que vai ajudar muito a sua equipe, vai ajudar muito os seus amigos que trabalham conosco também. E acredito que esse é só o princípio. Hoje, além de desenvolver, eu trabalho também com engenharia civil. Eu desenvolvo um negócio no interior da Bahia e venho trabalhando muito forte. Eu falo direto com o Neto que eu estou apenas no começo, estou começando, estou colocando fogo, estou começando a energizar para pegar aquele novo gás. Como fala, né, na palavra, a gente tem que voltar ao primeiro amor para poder ter um resultado muito bom, próximo a qualquer coisa que nós formos fazer. Então, eu decidi tomar essa decisão de voltar ao primeiro amor e estou construindo muito forte aqui no interior e tenho de uma forma um pouco diferente daquilo que eu fazia antigamente. E parte do que eu vou falar aqui agora com relação à parte financeira. E vamos começar dentro de alguns minutinhos. Eu só peço a vocês que compartilhem mais um link, conversem com os seus downlines, chamem eles para vir fazer parte desse negócio, porque vai ser incrível, pode mudar a vida deles. Porque o que eu vou falar não é só para o negócio, é para a vida toda, tá? Então, me impactou muito forte, porque eu comecei a aplicar isso, comecei a transformar a minha vida, comecei a transformar a vida de outras pessoas que estão ao meu redor. E é isso aí. Então, para começar aqui, a gente vai falar um pouquinho de organização financeira para o sucesso do seu negócio. É algo incrível para mim, quando eu comecei a aplicar. Mas antes de começar a falar sobre organização financeira, eu quero falar também um pouco sobre quem sou. Eu sou Eliel, sou nascido de Conceição do Coité, Bahia. Venho de uma família simples, e sou o mais velho de 3 irmãos. Sempre um menino malinho, sempre brincalhão. Você vê a cara aí que eu estou fazendo aí na foto. Acho isso bem legal, mas de qualquer forma também eu sou o cara que sempre gostei de ter amigos. E esses amigos aqui, eles me ajudaram em momentos difíceis. E foi assim que a gente foi construindo amizades, sempre amizades quanto mais verdadeiras, melhor. E decidi fazer parte de uma empresa chamada Silvius aqui no interior, que é uma empresa de vendas. 3 anos como vendedor nessa empresa. E nós tínhamos uma forma de trabalhar muito legal, que era como se fosse uma família. E a partir do momento que nós começamos a crescer nesse negócio, a gente percebeu que ali não nos levaria a lugar algum de um patamar maior. E nós entramos naquela cartilha que nós teríamos que buscar algo melhor para nós. Desde pequenininho que eu já sonhava em ter algum tipo de faculdade. Então, eu comecei a estudar para a faculdade, 3 anos depois de ter saído da escola. E nós formamos em engenharia civil no ano de 2014. Foi um sonho realizado para os meus pais. Acredito que para os meus pais, porque o sofrimento foi tão grande. Eu me apaixonei pela profissão, mas eu percebi que isso aqui não nos levaria a um lugar muito grande como era o meu sonho. Então, eu conheci uma pessoa maravilhosa, chamada Dani, que é minha esposa, que está aqui me assistindo hoje. E através de eu conhecer ela, realmente eu vi que meus motivos mudaram. Ela se tornou o maior motivo para eu poder fazer qualquer coisa na minha vida hoje. E esse foi um dos sonhos que nós realizamos no ano passado. Nós não podemos falar de finanças sem falar de pessoa física e pessoa jurídica. Se tiver qualquer dificuldade, por favor, me chame aqui no chat que a gente tem que resolver. Neto também está aqui, nosso líder, compartilhando, pode ser que ajude também, tá bom? Então, pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física e jurídica, elas são 2 pessoas. Então, elas têm que ser separadas. Se elas não forem separadas, você vai ter 2 pessoas brigando entre si para que o negócio não cresça. Porque, normalmente, nós pegamos o que existe na pessoa jurídica e jogamos para dentro da pessoa física para sanar pendências que nós criamos dentro da pessoa física. E isso não é porque você não abriu o CNPJ para começar esse negócio que você não tem uma pessoa física e uma pessoa jurídica nela ao mesmo tempo. Só que nós temos que criar um equilíbrio, nós temos que buscar uma base. E é sobre isso que a gente vai falar hoje.
Nós vamos falar sobre finanças no casamento, que é um ponto muito importante. Como eu casei há um ano, eu vim me organizando dentro deste ano para que o meu casamento e as nossas finanças pudessem casar. E por que eu trabalho com finanças no casamento? Porque se eu não organizar e não deixar claro para o que eu estou fazendo com o meu cônjuge, nunca vai dar certo o relacionamento. Então, todas as decisões financeiras, todos os sonhos que nós discutimos, nós sentamos, conversamos sobre ele, vemos como vai ser o futuro, e daí em diante a gente começa a partir. Mas aí as pessoas ficam com medo de abrir as finanças para o cônjuge, ou gosta de deixar tudo separado. Aí, se você deixa tudo separado, o conselho é que eu digo para você, pode separar, mas que um conheça o caminho do outro, para que não tenha surpresa lá na frente e você não tenha problemas com isso. Inclusive dentro do negócio. Muitas pessoas pegam, comem a semente, porque não sabem controlar finanças, e aí o outro que está trabalhando vai buscar essa semente para poder plantar novamente e não consegue encontrar. A semente que a gente pode falar aqui poderia ser um produto, poderia ser uma ativação, poderia ser algo que você precisasse, por exemplo, do transporte para poder chegar, o valor financeiro para poder botar combustível no transporte para poder chegar até uma apresentação ou um treinamento, e isso pode se esvair se você não tiver o mínimo controle. E também nós temos que falar sobre um ponto muito importante, que é não gastar e não consumir aquilo que você está regando. Você precisa aprender a investir para comprar. Você precisa, além do negócio, você precisa construir uma renda passiva para que você possa crescer. E através de investimentos, você possa ter uma base sólida para que você possa caminhar. Investir para comprar é algo que eu trabalho em minha vida nos últimos tempos, e eu venho aplicando isso muito forte na minha vida, porque eu converso muito com minha esposa e falo o seguinte para ela: se você investir o que você realmente gostaria de gastar na compra, você está plantando uma semente, que essa semente vai dar um retorno, e esse retorno você vai poder comprar o que você quiser. Então, eu tenho trabalhado muito sobre isso, e você tem que entender que investir não pode ser apenas pensando num capital gigantesco. Você vai começar com um pouquinho, plantando pequenas migalhas, plantando R$10, R$50, R$100, e assim você vai crescendo. Eu coloquei o meu treinamento um pouquinho diferente, já porque para dar aquele impacto inicial, mas a gente vai falar como é que a gente vai começar sobre realmente o começo de tudo isso mais à frente. Nós temos que ter uma mínima organização financeira que tenha pelo menos uma entrada e saída. No mínimo isso. Para quê? Para você saber se entrou mais dinheiro ou se saiu mais dinheiro. Se você tiver dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, dentro do que você faz aqui dentro da RinoD, você pegar, simplesmente anotar, entrou R$100, eu gastei 50, você sabe que sobrou 50. Só que nós temos os R$100 que veio de um produto e você precisa aplicar a parte do produto novamente para que o negócio continue crescendo. Isso é finanças não somente na RinoD, mas em qualquer área da sua vida. Se você consome tudo aquilo que entrou, você nunca vai ter base para construir nada. Então, a partir desse momento, você entra numa diferença que precisa ser trabalhada. Você precisa traçar metas e você precisa traçar objetivos. Quando você sabe o que entrou e você sabe qual é o objetivo que você está perseguindo, você vai criar um momento. Por quê? O que são metas e o que são objetivos? Metas e objetivos, eles simplesmente existe você colocar no papel uma meta, mas ela se torna um objetivo a partir do momento que você traça o processo para chegar naquela meta. O objetivo ele vai ser algo específico que você vai fazer continuamente para alcançar aquela meta. Você vai colocar data para aquela meta acontecer, você vai ter um foco muito grande em pequenas atividades para que você possa construir aquilo. Você pode observar algo bem simples dentro do seu negócio, que é voltado para a atividade que você faz. Se você sabe quantos planos você precisa apresentar, você vai saber a quantidade de vezes que você precisa fazer um convite. Se você dá o foco na quantidade de apresentações, você tira o peso sobre a quantidade de cadastro. Se você sabe que a sua média de apresentação para cadastro são 10 apresentações, na média,
você tem que simplesmente saber, olha, eu quero cadastrar 10 pessoas, então eu tenho que apresentar para 100. Mas para quantos eu tenho que convidar? Isso aí você vai precisar diminuir e cortando e fatiando para poder você ter um objetivo focado naquilo para alcançar aquela meta. Isso aí é um trabalho muito forte, mas você precisa ter algo detalhado e simples. Quando eu comecei esse negócio, eu fiz um quadro dos sonhos. Esse quadro que aparece para você aqui. Eu tinha todos esses sonhos reservados. Tinha não, tenho. Mas a diferença entre o que eu estou fazendo hoje e o que está acontecendo é, essas metas são metas a longo prazo. E eu colocava todas elas para que eu ficasse sonhando com elas constantemente. O que mudou do que existe aqui nesse quadro dos sonhos para hoje? Eu fiz uma meta menor, com um quadro dos sonhos mais objetivo, mais focado naquilo que eu estou fazendo, para que eu pudesse alcançar uma meta futura. Então, isso me deu um foco e isso trouxe o primeiro resultado, que foi o casamento. Logo depois veio a divisão básica dos gastos, que é o simples. Eu comecei dividindo meus gastos simplesmente em entrada e saída, e isso foi crescendo, 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 e eu comecei a dividir os gastos em outros pontos. Para quê? Para que eu pudesse ter o controle sobre aquilo que eu estou fazendo, para que eu pudesse construir algo para o futuro. E a partir do momento que nós começamos a trabalhar, nós temos o foco muito no dinheiro. Só que nós temos que crescer e amadurecer e perceber que o dinheiro não é real. Mas apenas uma parte dos ricos sabem isso. O dinheiro, ele é uma moeda de troca. Antigamente, quando você ia fazer qualquer coisa, você iria selecionar, por exemplo, a pessoa queria uma manga e você tinha alface. Você queria a manga e ele queria alface. Você trocava. Para facilitar essa troca, foi inventado o dinheiro. Só que o dinheiro ele não é algo real. Você vê que existe a inflação. A inflação ela faz com que o dinheiro perca valor. A inflação ela vai comer parte do seu dinheiro que você nem percebe. Um exemplo muito claro disso é quando você começa a perceber o desenvolvimento através de uma poupança, onde se você deixar seu dinheiro guardado ali, dentro de um ano, o mesmo dinheiro que você deixou guardado não vai pagar o produto que você imaginou que pagaria no ano passado com aquele mesmo valor. Isso sempre vai existir, a perda do valor do dinheiro. Existem valorizações também, mas isso é muito, muito mais difícil. Então, eu falei que vocês iriam entender cada um desses pontos, e um ponto que nós vemos trabalhando muito forte são estes. Não comer as sementes. No começo, nós começamos fazendo o nosso cadastro, entrando dentro do negócio, e através desse negócio, nós começamos a construir algo. Através da entrada no negócio, nós vamos perceber essa construção, nós vamos começar a comprar produtos, nós vamos começar a consumir os produtos, e nós vamos começar a presentear e vender para aquelas pessoas que estão interessadas. Quando nós começamos a fazer isso, nós percebemos o seguinte: se você vai pegar o produto, você vai comprar, investindo, você vai consumir, você vai presentear, e se você souber fazer essas duas coisas, na apresentação de negócio, a venda vai acontecer naturalmente, e essa venda que acontece na apresentação vai pagar os custos dos outros dois, tanto do presente do produto quanto do seu consumo. E isso vai fazer com que o seu negócio alavanque. Porque se você pegar todos os produtos, você usa todos eles e você consome todos eles, assim também presenteando, você vai ter uma perda muito grande. Se você não tem um negócio estruturado e você não faz isso em part-time, o seu negócio acabou. Se você não constrói esse negócio em cima de trabalhar um tempo dentro do negócio que já é o comum que você faz no mundo convencional e trabalhar a Rinode no tempo excedente, se você trabalha todos os momentos da sua vida dentro da Rinode e você come todas as sementes, você vai passar por grandes dificuldades dentro desse negócio todos os dias. Você vai ter grande dificuldade porque se você come a semente do que você plantou, você não vai ter como plantar novas sementes. Se você não tem como plantar essa semente, você vai
não vai ter como fazer o negócio novamente. E isso causa o quê? No mês seguinte você não consegue ativar. Você no mês seguinte também não consegue. E assim você vai morrendo aos poucos, morrendo aos poucos. As histórias que nós mais vemos aqui no Rinode é pessoas que compraram o combo top e no mês seguinte não conseguiu ativar, mas vendeu o combo inteiro no mês passado. Isso é uma falta de disciplina financeira, mas também existe outra vertente, um pouco de falta de prática. Muitas vezes a pessoa vendeu todo o combo, mas vendeu todo fiado para os amigos. E muitos até desistem, porque vendeu todo fiado e tem um grande problema na mão de receber daqueles amigos. Ele não quer cobrar, ele não sabe como cobrar, ele tem essa dificuldade imensa. E eu, quando eu comecei, eu tinha esse problema, mas eu não gostava de vender fiado por exatamente não saber cobrar. Ontem eu estava numa apresentação, num bate-papo com os amigos, e a gente estava falando sobre isso. A pessoa não sei cobrar, meu marido não sabe cobrar também, e acaba que não se envolve nesse tipo de negócio exatamente por causa disso. E aí, eu falando com ela, eu fiz esse negócio em Salvador, fiz esse negócio em Feira de Santana, fiz esse negócio em São Paulo, faço esse negócio no interior da Bahia. Quando eu estava em Salvador, as pessoas de Salvador, na verdade, quando eu estava em Feira de Santana, as pessoas de Salvador me diziam: essa sua técnica de vender à vista não funciona aqui. E eu vendi em feira, né? À vista. Recebia à vista, no máximo entrada em 30. Ou no cartão. Quando eu cheguei em Salvador, que eu estava trabalhando em Salvador, as pessoas de Salvador, que me diziam que não vendia à vista, começaram pessoas a comprarem minha mão à vista. E aí as pessoas chegavam até mim e falavam: mas aqui em feira você não consegue vender à vista. Quando eu fui para São Paulo, e em São Paulo eu não conhecia ninguém, em São Paulo eu vendia à vista e no cartão. E as pessoas de Salvador e de feira me diziam: essa técnica de vender à vista que você usa não funciona para a gente aqui, porque aqui as pessoas só querem comprar fiado. E aí eu voltei para a feira, voltei com a minha técnica, voltei a vender também à vista, e as coisas continuaram acontecendo. E quando eu estava em feira em Salvador ou em São Paulo, as pessoas que moravam em Construção do Coité, que trabalhavam com vendas também, falavam a mesma coisa. Você pode vender à vista e pode vender no cartão para pessoas que moram em feira, moram em Salvador, moram em São Paulo. Mas aqui em Coité você não consegue vender. Hoje eu moro em Coité, hoje eu também pratico vendas e também vendo à vista e vendo no cartão. As pessoas esquecem que para que você tenha um negócio, você só precisa ter uma pessoa interessada. O posicionamento e as condições que as pessoas vão pagar, quem impõe é você. E não o contrário. Ninguém chega em uma loja e fala assim: olha, eu quero comprar aquele produto, mas eu só quero pagar mês que vem. Ninguém chega lá falando assim. Quem determina na loja quanto vai pagar e quantas parcelas vai pagar é a loja. Então você precisa entender isso. Quando você for vender, quando você sair para fazer qualquer tipo de projeto, você precisa entender que é você que determina quais são as formas de pagamento. Isso não vai tirar e não vai diminuir a quantidade de vendas que você vai ter, isso não vai diminuir também a quantidade de fechamento que você vai ter. Com essa mentalidade mudada, eu comecei a fazer isso constantemente. E hoje eu aplico a técnica que eu falei para vocês de: eu saio para apresentar, a pessoa me fala: olha, eu vou pensar. Eu entrego uma sacolinha itinerante para essa pessoa, digo para ela: daqui a 2 dias eu volto, mas eu vou deixar contigo aqui um vídeo e um texto explicativo para que você possa entender melhor aquilo que a gente conversou. E através dessa técnica a gente tem feito vendas. Eu estava com um amigo meu, eu fiz essa técnica com ele não deu muita importância para o negócio e simplesmente a irmã dele chegou logo depois que eu saí, olhou a revista junto com a amiga, entrou em contato comigo e fez uma compra na minha mão. Quando eu sentei com esse meu amigo hoje para conversar, ele falou assim: olha, ela comprou em tua mão. Ela podia ter comprado na minha, né? E aí já pagava quase a parcela aqui, né? Então foi dessa forma que a gente vai construindo, as pessoas vão percebendo os pontos de altos e baixos. Depois que você começou a aplicar e começou a ter um fluxo financeiro dentro do seu negócio, mesmo sem sair para vender focado somente em vendas, mas vendendo o negócio e vendendo os produtos que estão ali ao redor, que as pessoas acabam consumindo, acabam se apaixonando, nós vamos criar uma reserva de emergência.
Essa reserva de emergência, que muitas pessoas não sabem nem como começar a criar, eu também não sabia muito isso há um ano e meio atrás. Mas através de treinamentos no negócio, através de estudos complementares, através de estudos em livros e outros índices mais, eu comecei a construir minha reserva de emergência. Eu determinei aquilo que eu queria, eu fiz uma meta, criei uma meta com prazo e comecei a trabalhar em cima delas, dividir em pequenos objetivos para poder alcançar aquela meta. Quando eu comecei a construí-la, eu percebi que aquela reserva era algo que eu não gostaria de mexer de forma alguma. Era a mesma coisa de você fazer um plano de saúde, pagar o plano de saúde e torcer para nunca usar. Exatamente dessa forma. E torcer para que você não seja internado e precise usar aquele plano. Quando eu construí a reserva de emergência, eu olho para ela e falo assim, olha, eu posso continuar trabalhando, porque se eu tiver qualquer problema financeiro ou tiver qualquer emergência dentro de meu negócio, eu posso voltar nessa reserva e utilizar. Mas lembre, ela está ali para você não usar. É uma reserva, é um ponto de fôlego para você poder trabalhar e ficar tranquilo. Um ponto que muitas pessoas não conseguem fazer uma reserva e não conseguem construir um futuro financeiro é porque eles não falam sobre o dinheiro. Eles só querem falar sobre futebol, querem falar sobre novela, querem falar sobre qualquer outra coisa, mas não quer falar sobre dinheiro. Você quer ver se a pessoa tem problemas sobre dinheiro, ela não consegue ficar aqui nessa sala. Ela não consegue sentar para ouvir o plano por muito tempo. Por quê? Porque se ela tem problema financeiro e você está falando de prosperidade, você está falando de crescimento, você está falando de ganhar dinheiro, fazer com que suas metas se realizem, isso é um pânico para ela na cabeça, porque ela fica louca, ela não consegue ouvir sobre aquilo, ela nunca ouviu ninguém falar sobre ele abertamente. Qual é o maior problema de muitas pessoas que se envolviam nos negócios dentro da Renda? Muitas pessoas, elas sentavam na cadeira da apresentação de plano de negócio e viam pessoas subir no palco e falar de 10, 15, 20, 25, 100 mil reais. Quando as pessoas chegavam até 1.000, 2.000, 3.000 reais, elas estavam tranquilas, é normal. Quando passava de 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil, elas já olhavam assim e falavam, não, isso é mentira. Balela pura aí, ó. Não existe isso, não acontece isso de forma alguma. Quando nós começamos a falar sobre o negócio, nós falamos muito sobre dinheiro. Mas se nós não falarmos sobre dinheiro, se nós não começarmos a pensar sobre como fazer dinheiro, nós não vamos ter um crescimento financeiro nunca. Se você tem medo do assunto, esse assunto te domina. Se você não estuda sobre ele, ele te controla. Então, você vai ter uma alta resistência sobre ele. Você quer conseguir, pode ser o teu, se você quer conseguir fazer o seu investimento crescer, o dinheiro que você ganha crescer, você precisa fazer pequenos plantios e começar a fazer esse crescimento aos poucos. Você precisa falar com pessoas sobre o dinheiro, escutar pessoas que ganham mais dinheiro do que você, para que você alcance o próximo nível. Quando eu comecei no negócio de Rinode, eu comecei ganhando R$300, passei a ganhar uma média de 600, cheguei a R$2.000 e tive uma queda abrupta para zero. Quando eu chegou em zero, eu olhei assim e fiz, é verdade, zero. E a partir daquele dia eu falei assim, olha, eu nunca mais vou ficar sem ganhar um centavo no negócio de Rinode. E aí eu falo isso aí eu estou falando do bônus, certo? E aí as pessoas nunca fazem uma conta. Nunca tinha feito uma conta. Eu sentei alguns dias atrás e comecei a fazer conta de quanto financeiramente eu já havia ganho sobre o projeto Rinode. Quanto eu já havia faturado nesses 4 anos que eu estou envolvido no negócio. Quando eu fechei a conta, entre bônus, vendas, eu já tinha faturado R$200.000. Entre bônus e vendas. Dentro de 4 anos. R$200.000 construído em uma pessoa que não tem um foco 100% em vendas. Em uma pessoa que mal sabe construir o negócio. Mas eu aprendi a não comer minhas sementes. E aprendi a investir no negócio, investir em mim e ter uma mentalidade totalmente transformada. Como é que eu invisto em mim?
para que eu possa ter dinheiro? Apresentações de negócios, sistema semanal, sistema mensal, viagens para as apresentações de negócios e todos os eventos que a empresa promove. Quando eu não posso estar nos eventos que a empresa promove, aquilo me deixa muito ruim. Eu não consigo, eu fico olhando assim e falando, meu Deus, eu não tive a chance de estar ali, podendo sentar com as pessoas que têm os cheques maiores desse negócio, porque eu fiz algum vacilo, eu tive algum pequeno entrave, mas eu decidi construir algo diferente. Eu estou decidido a fazer com que isso possa acontecer na minha vida. E se eu fosse você, eu não desconfiaria de mim. Tenha certeza que esses pequenos passos que eu estou passando aqui foi o que eu estou fazendo, o que eu fiz anteriormente, que eu vou continuar fazendo para o resto da minha vida, porque eu descobri que passos como esses construirão algo muito grande. Quando eu comecei a investir, eu comecei sem uma reserva. Há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás, eu fiz meu primeiro investimento em ações, na verdade em fundos imobiliários. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque você tem que entender que você tem um negócio e você precisa construir patrimônio. Para quem escutou o áudio da semana, você vai ver que Daniel vai falar sobre patrimônio, que é uma medida de riqueza. Quando você vai pegar o patrimônio e vai ver a quantidade de riqueza que a pessoa tem. Por exemplo, se você tem 10 mil reais, você tem um patrimônio de 10 mil, então sua riqueza é 10 mil. Você pode ganhar 100 mil reais por mês, mas se você só tem um patrimônio de 10, sua riqueza é 10 mil. Agora, você também pode ver pessoas que ganham 10 mil e têm um patrimônio de 100 mil. Depende de quando ela começou a investir. E se você colocar um pouquinho todos os dias ou todos os meses, começando com um pouco, você vai construir no futuro, vai construir uma renda passiva que vai te dar uma liberdade incrível, não só no negócio Rinode também, mas como na sua vida. Você precisa começar a investir não hoje, mas ontem, porque quanto mais velho você está, pior fica, mais trabalhoso, mais dispendioso fica. Porque eu falo de começar a investir para que você não dependa não somente do seu esforço próprio, para que você não dependa de ninguém, nunca mais de sua vida, para que você possa falar assim, olha, com X anos de idade, eu vou ter X de patrimônio investido, eu vou ter X de retorno sobre aquele patrimônio e eu não preciso mais fazer nada a não ser aproveitar a minha vida. Que sua vida aproveitada seja trabalhando. Por exemplo, eu não tenho interesse em parar de espalhar aquele conhecimento que eu adquiri desde todos os meus anos de forma alguma. Mas o trabalho em si é muito diferente. Você trabalhar porque você precisa do dinheiro, você trabalhar porque você precisa pagar uma conta, tem muita diferença. Agora, quando você fala sobre todos esses temas que nós abordamos, de não comer sementes, criar a sua reserva, falar sobre o dinheiro, começar a investir, você precisa ter disciplina. Se você não tiver disciplina, você não vai construir nada. Se você não tiver uma disciplina, uma constância, você não vai conseguir resolver nada, você não vai conseguir construir nada dentro de negócio algum, você não vai conseguir construir nada dentro de um local algum. E muito provavelmente, até mesmo se você conseguir um emprego, você não vai ficar nele por muito tempo. Porque você vai cair no ócio, você vai ficar cansado, você não vai querer fazer aquilo. Você vai cansar e vai dizer assim, não, isso aqui não é para mim. Então, se você precisa cuidar e fazer todos os dias aquilo que vale a pena. Para quem escutou o áudio da semana passada, ele vai dizer que você precisa fazer apenas 5 coisas que vão mudar a sua vida completamente. 5 coisas. O que é que você precisa fazer dentro do negócio Rinode para que você possa transformar a sua vida? O que é que você precisa fazer dentro da sua vida para que você possa mudar ela completamente? Eu foquei em 5 coisas apenas. Dentro do negócio Rinode, eu foquei em lista, convite, apresentação, fechamento e acompanhamento. E é isso que eu tenho feito todos os dias. Lista, convite, apresentação, acompanhamento e fechamento. Por quê? Porque aqui é onde mora a riqueza do negócio. Nesses 5 pontos, você vai ter tudo. Todos os 10 passos são importantes, mas esses 5 vai trazer a riqueza para o seu bolso. Nestes 5 aqui. E aí você precisa entrar em um ponto de resolução. Você precisa resolver problemas. Você precisa começar a ver os
problemas das pessoas e resolver os problemas delas. Se você for olhar no âmbito grande, no mundo inteiro, você vai ver que as pessoas que realmente são milionárias, bilionários, até chegando a trilionários agora, são pessoas que resolveram problemas no mundo. Só que nós temos uma ferramenta incrível nas mãos que resolve problemas todos os dias, de forma a construir uma rede de pessoas conectadas onde elas vão resolver pequenos problemas. E dentro desse negócio, você pode resolver problemas através de pequenos gestos, através de um produto que você vende, através de apenas uma indicação, através de você trazer um novo associado para o negócio. Tudo isso pode acontecer através de pequenos passos, pequenos problemas que você está resolvendo. Quando você resolver o número necessário de problemas dos outros, os seus problemas deixarão de existir. Quando você resolver os problemas financeiros da sua equipe, os seus problemas financeiros desaparecerão. Pode ter certeza que a constância, o investimento constante, você continuar falando sobre dinheiro, você criando uma reserva de emergência e você não comer a semente, vai fazer com que o seu negócio se transforme completamente e você possa ter uma liberdade que você jamais experimentou. Você vai poder pegar uma pessoa simples, que tem sonhos, e fazer com que ela se torne uma pessoa que seja um líder, que ela possa fazer algo incrível. O diamante, ele só vai sob pressão. Se você observar o que o diamante bruto, ele é feito em altas temperaturas. Se você pegar o diamante, o mesmo material perfeito, que você coloca na natureza, você pegar um diamante bruto e pegar esse mesmo material e não colocar pressão, você tem o grafite, que qualquer coisa pode riscá-lo. Você vai pegar ele, ele é tão mole que qualquer coisinha abala ele. Mas quando é colocado pressão sobre ele, aquilo ali vira um diamante bruto, que a única coisa que vai precisar é ser lapidado para poder ser comercializado. Então, todos nós estamos como grafite. Aqueles que aguentarem a pressão do negócio e das nossas vidas vão se tornar diamantes. E esses diamantes poderão ser lapidados, assim como nosso curso aqui, nosso treinamento semanal, lapidando diamantes para que nós possamos, no futuro, ter vários resultados e poder ser uma pedra preciosa. A pedra preciosa só vem depois do lapidando. Ela não acontece antes. O processo de lapidação dói. E existe um tempo para cada tipo de diamante, para cada nível de diamante que você vai encontrar. Você não vai conseguir entender. Muitas vezes você não vai conseguir compreender aquilo que você está falando, que você está fazendo. Você só vai saber que você tem que fazer aquilo todos os dias. O seu líder vai falar, faça todos os dias que vai dar certo e você vai continuar fazendo. Muitas vezes você não vai aguentar, você vai chorar, você vai gritar, você não vai querer fazer, mas só continue fazendo, porque aquele processo é a lapidação que está acontecendo e você vai chegar a diamante. Todas as pessoas têm o diamante dentro delas. A única diferença é se você vai resistir até que esse diamante surja. Aí você pode pensar, mas tem pessoas que chegam mais fácil. Nada mais do que o processo da vida delas já preparou elas para aquele momento. Nada mais do que aconteceram tantos problemas na vida dela, ela já resolveu problemas de tantas pessoas, que o problema que ela encontra no RNB é tão pequeno e tão simples que, para ela, ela já faria tirando de letra aquilo. Então, se você fizer isso, se você continuar construindo, resistindo às pressões e fazendo com que esse negócio aconteça, tenha certeza, seu diamante será construído, será lapidado. E do ponto de lapidação para a construção de um imperial diamante, nada mais é do que vários momentos de diamante, várias formações de diamante, várias formações de diamante. Inclusive, para a formação também do diamante, existe uma base que é bem simples. E é uma coisa que nós estávamos no evento com o Lucas Battistoni no mês passado, nesse mês, no início do mês. Lucas falou que o diamante nada mais é do que a formação de masters. E a formação de diamante é a criação do imperial diamante. Então, se você tem esses objetivos, se você tem essas metas, só continue.
Mas se você não tem essas metas, o que você quer dentro do negócio de vender é fazer vendas, não esqueça de não comer as sementes. Investir em você, investir no negócio, investir em algo que você possa criar uma reserva e você não passe todos os dias desesperado para tentar vender, para poder comprar o pão de cada dia e repetir esse ciclo todos os dias. Porque se você investe em você, você vai ter um crescimento exponencial. Se você cria uma reserva, você vai ter segurança para continuar investindo em você. Se você continua fazendo investimentos para que você possa ter uma solidez, você vai continuar construindo algo sensacional. Se você perceber, durante esse caminho de vendas, que esse negócio aqui, ele é fantástico e ele consegue trazer para você tudo isso que nós estamos falando de investimento, você vai ter um negócio sensacional na mão para construir. Utilizando a base de vendas, utilizando o que você já conhece sobre vendas, para poder construir algo cada dia melhor e cada dia mais forte e uma segurança cada dia incrível. Eu sei que quem sabe vender consegue fazer esse negócio acontecer de uma forma sensacional. Eu tenho ciência sobre isso. Isso é o nosso treinamento. Meu nome é Léo Pinto, para aqueles que chegaram depois. Nós estamos aqui fazendo essa pequena apresentação, mostrando o que realmente pode acontecer. Você também pode. É a única coisa que eu posso dizer a você. Sei que pode ter deixado algumas brechas, pode ter deixado aberto de alguma forma, mas a única forma que eu encontrei de falar para você que você também pode foi essa aqui. Esse em um investimento que você pode fazer é em você, inicialmente. Depois você investe em uma reserva de emergência, depois você faz investimentos dentro do negócio, fora do negócio, para que você possa ter uma longevidade. E pense em investir tempo também. Eu invisto todos os dias 6 noites em 7 dias para uma transformação de vida. Dexter Yeager pregava muito isso. 6 noites para uma transformação de vida. 6 noites. O que é 6 noites para que você possa mudar de vida completamente? O que é 6 noites para que você possa ter uma longevidade e viver sua vida tranquila? Dexter, ele faleceu e deixou a fortuna dele para os filhos e para os netos. Eu vou ter ciência de, daqui a alguns anos, eu vou deixar essa terra e eu vou deixar tranquilo, porque eu sei que eu construí. Muito obrigado a todos. Passa para o meu líder Neto. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade aí de estar aqui passando as informações daquilo que nós estudamos, do que nós aprendemos. Desculpe aí se foi um apanhado de ideias, porque quando eu sento para conversar, eu falo muito e acaba que as ideias chegam de um formato não 100% redondo, mas daqui a pouco eu chego no seu patamar. Valeu, meu irmão. Obrigadão aí. Deus abençoe.